Religião veio do latim relegere, que significa o quê? Significa zelar, respeitar, prestar culto. Esta palavra, por sua vez, veio de uma outra também, latim, religare. E religare significa, em português, ligar, unir, ou ligar de novo, ou então voltar a juntar. Ok? Isto por quê? Porque a religião é o laço de união entre o homem e o sagrado após o seu afastamento por causa do pecado. Só um exemplo. Vocês sabem que o relato bíblico acerca da criação, né, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, há um relato aí que fala da criação, né? Deus criou tudo e tudo era muito belo, inclusive o próprio homem. E o que aconteceu com o homem? O homem pecou, ou seja, de toda a árvore teria que comer, né? Dos frutos da árvore das árvores do jardim, excepto uma árvore. E o que Adão e Eva fizeram? Comeram, ou seja, pecaram. E o que aconteceu? Se antes, né, o homem tinha uma comunhão direta com Deus, havia tipo uma comunhão, uma proximidade, uma intimidade entre o homem e o sagrado, Deus. Após o pecado, houve uma espécie de ruptura, daí que o homem se afastou de Deus. Daí surge, então, a religião como um laço que une ou que religa, né? Reparem na origem da palavra, é o religar, é o voltar a unir. Unir o quê? É unir o homem ao sagrado após o pecado, ok? Muito bem. Vamos aos conceitos. Eu tenho aqui 3 conceitos de religião. O primeiro conceito diz: religião é um sistema de ritos, práticas, sentimentos baseados na crença numa realidade sagrada, separada, diferente do mundo profano. Okay? O nosso mundo é um mundo profano. Então, a religião é um sistema de rituais, de práticas, de sentimentos baseado na crença numa entidade considerada o quê? Uma entidade que é considerada e sagrado, ok? Uma entidade diferente do mundo profano. 2, uma outra definição. É a orientação da vida do homem para Deus. Vamos à terceira definição da religião. Emile Durkheim define a religião como sendo um sistema solidário de crenças e práticas que unem numa mesma comunidade moral chamada Igreja todos aqueles que a ela aderem. No sentido prático, se eu pertenço a uma religião ou uma igreja, né, digamos assim, uma outra pessoa que também pertence a essa religião ou a essa igreja, temos algo em comum, temos práticas em comum, temos crenças em comum. Daí dizemos que nós pertencemos à mesma igreja, à mesma comunidade religiosa. Daí somos religiosas, ok? E vamos então às características do fenômeno religioso. O fenômeno religioso é extraordinariamente complexo, universal e diverso. O que é isso de complexidade, universalidade e diversidade no fenômeno religioso? Vamos por partes, então. O fenômeno religioso é complexo devido à essência do seu objeto de estudo, que é o sagrado. E sabem que o sagrado é algo de inatingível, algo de inacessível pela razão humana. Estamos a falar de Deus. Deus não é acessível aos nossos sentidos, não é acessível à nossa razão. Tivemos há bem pouco tempo a falar sobre a estética e vimos que o objeto de estudo da estética é a beleza, é o gosto, são as obras de arte. Tudo isto é captável mediante os nossos sentidos e também a razão. No entanto, o fenômeno religioso tem um objeto de estudo diferente da estética, que é o sagrado, algo que é inacessível à razão e aos sentidos. Daí a complexidade do fenômeno religioso. Vamos em seguida a uma outra característica do fenômeno religioso. O fenômeno religioso é universal.
É universal precisamente por quê? Porque não há povos sem religião. Muito embora existam indivíduos que julgam ser ateus. Já ouviram falar em ateus. E deste modo podemos afirmar o quê? Que Homo sapiens é sinônimo de Homo religiosus. Reparem, quando se fala em ateus, né, há indivíduos que julgam ser ateus, ou seja, dizem não acreditar, não crer em Deus, mas nem por isso deixam de ser religiosos. Sabem por quê? Porque podem não crer num Deus Jesus Cristo, digamos assim. Podem não crer num Deus Alá, mas de certeza têm alguma entidade superior a que suportar. Ou seja, acreditam em alguma coisa que lhes é superior, ok? E quando se fala de Homo sapiens, que é sinônimo de Homo religioso, é a mesma coisa que dizer o homem inteligente, o homem sábio é, ao mesmo tempo, um homem naturalmente religioso. A partir do momento que o homem se considerou homem, né, um homem ser racional, o homem também se considera ou se considerou um homem religioso. E uma última característica do fenômeno religioso, né, é a diversidade. Por que o fenômeno religioso é diverso? É diverso justamente porque existem várias religiões por toda a parte do mundo. E todos os dias nascem religiões novas, vocês sabem disso, não é? Então, há diversas formas de manifestação religiosa pelo mundo todo. Daí, dizemos que o fenômeno religioso é também diverso. Já vimos 3 características essenciais. A complexidade, já falamos da universalidade e terminamos com a diversidade. Muito embora existam várias religiões pelo mundo todo, há alguns aspectos que são comuns a todas as religiões. Então, vejamos alguns aspectos comuns a todas as religiões. Primeiro aspecto, a presença do divino, do sobrenatural, do espiritual, do sagrado. A fé é o elo de ligação entre o homem e o sagrado. Além disso, a questão do amor, o respeito, o amor não só a Deus, mas também o amor ao próximo, a questão do respeito, a devoção, temor a Deus, a humildade, a submissão, a oração, o culto, rituais sagrados, não é? Além disso, a hierofania. Hierofania é um termo que nós emprestamos de um filósofo que também é cientista de religião chamado Mircea Eliade. A hierofania, segundo ele, significa revelação do sagrado ao homem. E o sagrado revela a nós de várias formas, através de sonhos, por exemplo, de visões, até mesmo da vinda de Jesus. Né? Deus, feito homem, se manifestou. É como se Deus se manifestasse ao homem através do seu Filho, que também é Deus, Jesus Cristo. É um exemplo de hierofania. Ok, muito bem. Há um aspecto essencial que eu não queria que ficasse ou que passasse em branco. Tem a ver com o sagrado e o profano. O sagrado e o profano são duas entidades diferentes estão aí presentes no fenômeno religioso, ok? Sabem que lá nas aulas presenciais, certamente vocês estudaram o sagrado, definiram o sagrado, falaram do tempo sagrado, espaço sagrado, tempo profano e espaço profano, né? Mas nós não temos tempo para debruçar sobre todos esses aspectos. Daí, eu vou limitar apenas a definição do sagrado e do profano, ok? O sagrado é aquilo que é delimitado, que é separado, que é proibido, intocável, inviolável. É aquilo que é sobrenatural e transcendente. Sagrado é a essência da religião, é extratemporal, é inacessível à razão humana. No entanto, o que é o profano? O profano veio do latim pro, que significa diante ou fora, e fanum, que significa templo, ou podemos dizer santuário, ok?
é o que está diante do templo, fora do sagrado. É temporal, é laico, é civil, é secular e não está sujeito a nenhuma ordem religiosa. É acessível à razão e aos sentidos. Por exemplo, quando se fazem reportagens sobre as festividades, as festas de Romaria, por exemplo, suponhamos, Nossa Senhora da Graça. Vocês certamente já ouviram nas reportagens, a jornalista diz o quê? Vamos ao lado sagrado da festividade, que é o quê? Fazem filmagens de quê? Da missa, de procissão. Estamos a falar do lado sagrado. No entanto, passa-se para o lado profano, que tem a ver com o quê? Com as festividades, atuações musicais de grandes artistas, e no nosso bom crioulo é o tal come bibi, não é? Muito bem, então é o lado profano que existe também dentro da questão da religião. Posto isto, né, já falamos da origem etimológica da palavra religião, já definimos a religião, já caracterizamos também e também vimos alguns aspectos que são essenciais ou que pertencem a todas as religiões. Ok. Agora, vamos falar da diversidade religiosa, as principais religiões que existem. Okay? Quando é que começou a haver, né, a ocorrer a manifestação religiosa? A fase mítica do pensamento humano coincide com a religião. De certeza, vocês estudaram a filosofia, a época mítica, né? No 11º, vocês estudaram a época mítica e viram que o homem mítico dava explicação a tudo que existe com base em quê? Com base em deuses. Havia Deus para tudo. Deus Thor, Deus do trovão, relâmpago e chuva, não é? Deus da fertilidade, Deus da morte, Deus para tudo. E aí estamos perante o quê? O politeísmo, certo? E reparem, há um pormenor também que é muito importante, né? Quando se fala do politeísmo, falamos dos primeiros indícios da manifestação religiosa politeísta que vem desde a Mesopotâmia, que é atual Médio Oriente, que é o atual Médio Oriente, a região do Iraque, Síria, Irã, Turquia, por aí fora, né? 4 milênios antes de Cristo, ok? Ainda não começamos a falar da religião propriamente dita, mas das manifestações religiosas, ou seja, que muito tempo atrás, na Mesopotâmia, havia o politeísmo, a crença em vários deuses, aí sim começou a manifestação religiosa. O homem se relacionando com o sagrado. Então vamos agora às religiões mais antigas, as mais antigas que nós temos, ok? Temos o judaísmo. Judaísmo é o judaísmo hebraico, é a religião monoteísta do povo judeu. A entidade sagrada desta religião é chamada de Elohim. Pode ser também Javé ou Jeová. O patriarca é Abraão. E ele é considerado o pai da fé. Tem cerca de 1800 anos, né? Surgiu há cerca de 1800 anos antes de Cristo. E o livro sagrado é o Antigo Testamento, chamado de Tanakh, e tem ênfase, né? Dão ênfase à Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis ao Deuteronômio, que também é chamado de Pentateuco, ok? E esta religião começou a se estruturar a partir de Moisés no século 13 a.C. E reparem aí no símbolo do judaísmo, porque todas as religiões têm o seu símbolo, ok? Então vamos ao cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta, assim como o judaísmo. Nasce do quê? Do judaísmo, surge com Jesus Cristo, que foi quem foi Jesus, ou quem é Jesus, é Deus, feito homem, nascido da Virgem Maria, né, pela obra do Espírito Santo. O livro sagrado do cristianismo e a Bíblia cristã. Há 3 vertentes do cristianismo: catolicismo, ortodoxismo e protestantismo, ok?
Vamos ao islamismo. É uma religião monoteísta e tem raízes comuns com o judaísmo, a entidade sagrada e denominada de Alá, o profeta e o fundador é Muhammad ou Mohammed, e o livro sagrado é o Corão ou Alcorão. Portanto, já vimos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Têm algo em comum, são todas religiões monoteístas, ou seja, crença em um único Deus, criador de tudo. Okay? E são consideradas religiões abrâmicas, por quê? Porque tem como o pai da fé, ou seja, o patriarca Abraão. E para terminar, o hinduísmo. Aí sim, hinduísmo é uma religião diferente do cristianismo e das restantes que acabamos de falar. É uma religião politeísta, por quê? Porque tem crença em vários deuses. Nasce na Índia e surge da fusão do Dravismo e do Vedismo. Tem vários deuses, por exemplo, Brahma, Shiva, Eka e deuses menores. Tem o livro sagrado que é Vedas. E desta religião nasce o budismo. O budismo é mais um estilo de vida, é uma filosofia de vida. E a entidade suprema, né, é o Buda, o iluminado. O taoísmo também nasceu do hinduísmo, confucionismo e o shintoísmo, ok? São as principais ou as mais antigas religiões que existem no mundo. E temos aí alguns símbolos religiosos, né? Porque sabem, eu já tinha dito que a religião, ou cada religião tem ou adota um símbolo específico ou mais do que um também, ok? Eu trouxe um exercício, tem a ver com a matéria que nós acabamos de ver hoje, para que vocês possam lá em casa fazer. Sublinhe as afirmações corretas. A linha A. O fenômeno religioso é complexo pelo seu objeto de estudo, que é o sagrado. A linha B. Nem todos os povos são religiosos, porque existem indivíduos que são ateus. A linha C. O sagrado é delimitado, intocável, inviolável, sobrenatural e transcendente. E a última linha, etimologicamente, a religião veio do grego religar. Então, qual é ou quais são as opções corretas? Quais são as afirmações corretas? Então, vamos lá ver o que vocês conseguiram. A linha A, B, C, D. Qual é a opção correta ou qual das afirmações são corretas? É a linha A. O fenômeno religioso é complexo pelo seu objeto de estudo, que é o sagrado. E a linha C. O sagrado é delimitado, intocável, inviolável, sobrenatural e transcendente. A última linha, etimologicamente, a religião veio do latim, religare e religere também. Nem todos os povos são religiosos? Não é verdade. Todos os povos são religiosos, embora existam indivíduos que julgam ser ateus. E assim foi o nosso exercício de hoje. Vou-vos deixar uma tarefa para vocês fazerem lá em casa. Vocês vão apontar algumas das razões que justificam a atitude religiosa do homem. Todos nós sabemos que nós somos religiosos, ou seja, que o homem é religioso. Então, o que está na base dessa religiosidade humana? Por que nós somos religiosos? Apontem lá algumas razões. Posto isto, vamos à síntese da nossa aula de hoje. Hoje aprendemos que a religião é uma palavra que veio do latim, religere, que por sua vez veio de religare e pode ser definido como orientação do homem para Deus. A religião é um fenômeno extraordinariamente complexo
universal e diverso. Embora existam várias religiões, né, pelo mundo fora, né, diferentes e várias religiões, todas elas têm aspecto comum. Por exemplo, a presença do divino, do sagrado, espiritual, o amor a Deus e temor a Deus também, o culto e rituais sagrados. A fé é o elemento que liga o homem ao sagrado. Além disso, nós falamos de algumas religiões que são aquelas consideradas mais antigas, desde o judaísmo até o hinduísmo. Muito embora existam várias religiões, terminamos a aula com um pensamento de Gandhi. Ele diz: Deus